Android aqui, tá? Vai. Quem já mexe com Android, já desenvolveu aplicativos comerciais ou só em testes? Estou começando agora, né? Ah, beleza. O que eu vim trazer aqui? Eu já trabalhei com Windows Mobile também, então eu vim trazer um pouco essas vantagens que você tem usando Android, que você só pega quando você vê um cenário pior, e que agora vem a Google trazendo um monte de boas práticas, que é isso que ela fala o tempo inteiro, boas práticas, e a gente vai falar aqui também o tempo inteiro. Tudo que eu coloquei aqui não saiu na minha cabeça, todo o conteúdo que está aqui está na Google, no developers.android.com. O que eu fiz aqui foi indexar, trazer um pouco de experiência, porque eu já dou aula de Android, sei das dificuldades, e também já participei de projetos que utilizam essa plataforma. Então, assim, eu já vou trazer um pouco de valor agregado. Mas tudo que está aqui, a Google que diz, como quase 100% das coisas hoje em dia né? A gente procura na internet. Você procura Google diz, né? Então, assim, deixa eu basear por aí. Tá, meu nome é Mataus, tá? A fonte que eu peguei aqui, já tinha visto, mas vamos lá. Eu separei por pouco, porque a gente vai falar um pouquinho de análise quantitativa primeiro, só para poder explicar por que eu escolhi esse tema, não foi em vão, tá? Os títulos a gente vai ver em preto ali, não vou nem me preocupar. Em azul aqui a gente vai falar um pouco aí de back-end, como que o programador vai se organizar para colocar essas informações no seu projeto. E o verde aqui é para falar o quê? Padrões de iconografia, tipografia, cor, métrica, grid, são as boas práticas da Google visualmente falando. Aí é para quem já vai trabalhar fazendo as imagens, fazendo as sources, então a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Uma timeline rapidinha das versões que a Android já lançou. Os meus exemplos são todos na 4.1, na GLB, a P16, tá? Para quem não sabe, cada versão do Android tem o seu número de API, a última que foi lançada é 16, que corresponde a 4.1.2.9, que saiu em outubro de 2012, tá? Atualizadinho, tá? Aqui eu vou trazer um pouco das versões versus aparelhos que a gente tem rodando no mundo. As informações elas estão aí terminando em 1º de outubro, eles fecham 14 dias, terminando em 1º de outubro. Então, teoricamente, elas são bem frescas, né? Tem menos de um mês e meio por aí. O que a gente identifica? Quem está comandando aí ainda é o 2.3 e 2.32, tá? Que é o Gingerbread, que é a versão que está comandando aí com 55, quase 56% mais ou menos. Aí tem o saldo for Spring também, que está com 23, e aqui vem o Froio com 12.9, mais ou menos. Só que a gente teve um problema já de 3 versões de sistema operacional, o que não é um problema, porque a Google te ajuda nisso. Ela não utiliza nenhum método que já foi criado por ela. Ela coloca como deprecated, você pode continuar utilizando. Se você coloca um aplicativo seu feito para 2.1, ele vai funcionar do 2.1 para cima. Você pode ter alguns problemas, algumas dificuldades talvez de visual, porque o 4, por exemplo, introduziu um monte de fonte nova, aí você pode ter uma quebrinha ou outra. Agora, funcionalmente falando, teoricamente vai funcionar tudo. Se você fez tudo direitinho e bem pensado, que o próprio Eclipse com o Nvidia te ajuda, você não vai ter problema em diferença de versão, tá? Talvez segurança, algumas coisas assim que eu até conversei outro dia, falaram que algumas coisas deixaram de funcionar, mas é mínimo, tá? Aqui é um gráfico de dispersão por tempo, então a gente tem mais ou menos o crescimento de 403 aqui e a diminuição desses dois. Então aqui é só para a gente ter uma quantitativa de versão, tá? Aí agora, antes de eu falar da dificuldade de tela, eu vou só explicar alguns conceitos. O Android ele separa em 2 tipos. A tela para ele é densidade e o tamanho em si, tá? Então a gente tem que trabalhar sempre com os 2 conceitos. Quando a gente vai falar de tamanho, a gente tem, ele generaliza em quê? Small, normal, large e extra large. Então esses são os tamanhos de tela do Android, tá? E densidade é sempre LDPI, MDPI, HDPI e XHDPI, que é o que a gente já mexe, né? Então a gente está acostumado com essa nomenclatura já. E aqui a gente tem mais ou menos uma aproximação do que cada uma é. O extra large é mais ou menos 960, 720. Isso aqui eu vou disponibilizar depois do slide, só para vocês terem essa informação. Isso é importante para quem vai fazer lá na ponta final o desenho das telas. Então, assim, isso aqui é interessante você ter ideia do solo da marca, algumas coisas assim, tá? Só lembrando que para quem for usar um Android de 3.0 para baixo, pode ter umas distorções, porque ainda não tinha sido introduzido o conceito do extra large. Os tablets maiores e as TVs, essas coisas estão chegando agora, então você tem um gapzinho aí que pode dar, não problema, mas você pode ter uma falsa informação, tá? E aqui a gente vem para os números. O que a gente identifica aqui? A dispersão entre os tamanhos de tela e as densidades. Aqui você já vê que o cenário já é um pouquinho mais granulado. Aqui começam os problemas.
Porque são dispositivos tipo o meu, que tem a tela menor, aí vem um cara com um Galaxy S3 desse tamanho, aí vem um cara com um tablet que é o tamanho de uma mesa, e aí você tem o quê? Dificuldade entre resolução e a densidade. Está tudo interligado aí, né? Porque já mexe com essa área de imagem, etc. É bem claro isso. Então aqui começam os nossos problemas, por isso que eu quis trazer esses dados quantitativos. Aqui a gente também tem, o que eu vou falar? Eu vou falar de idioma, então eu quis colocar o crescimento do número de aparelhos, tanto iOS quanto Android no mundo. Que você vê que os Estados Unidos está no topo, a China também está encostando. Então assim, é interessante que sua aplicação suporte inglês, por exemplo, você vai fazer um aplicativo hoje. Se não for uma empresa fechada, pense sim em fazer esse aplicativo rodar em qualquer língua, entendeu? Então vamos lá. Crescimento, olha a China, velho, os caras estão crescendo 400% por ano. Eles estão quadruplicando o número de aparelhos. Então, a China. Então, assim, o Brasil está em terceiro aqui também, não perde não. Por que isso aqui? A análise que essa organização Flurry faz é o seguinte, que os países do BRIC, né, que são os países que estão em crescimento de classe média, os números de aparelhos estão aumentando, então automaticamente você tem esse growing up aqui, ó. É a galera comprando aparelhos subindo isso aqui. Só para quem não sabe, esse Flurry é um instituto que mexe só com métricas, os caras têm aí mais ou menos umas 80 mil companhias grandes que utilizam os aplicativos dele para mensuração. Eles têm em torno de 230 mil aplicativos que estão integrados na rede deles, coletando dados. Isso aí dá mais ou menos 1,5 terabytes de informação por dia. É 3 vezes o Twitter de informação por dia. Então esses dados aqui, eles têm que dar uma relevância para eles. Eles são todos de 2012, estão bem atualizados aqui, tá? Foram de julho de 2012. Então o crescimento deve talvez tenha até aumentado no caso, né? E outro problema, que eu falei, dispersão entre aparelho. Olha só, nós temos aí o Galaxy S2 que está comandando o mercado aí por enquanto, até lançarem outro. Aí vem o Galaxy Ace, aí também vai. Então assim, sente o tamanho do problema que você tem na mão aqui. Tem vários tamanhos de telas, tem vários dispositivos aqui. Fora os que nem entram aqui, que são os que estão lá na China, ou que são feitos em outros países, que eles são contabilizados, eles não são indústria. Os caras não fazem número deles. Para Google Play, porque eles mensuram isso aqui é para o Google Play, tá? Quem acessa o Google Play. Então, para eles, velho, ele deve chegar lá, eu acredito que chegue como unknown ou undefined, mas eles sabem qual é o dispositivo que eles estão mensurando. Então, eles nem entram aqui para incorporar. Bom, acabou os números, quem dormiu aí acorda, fazendo um pouco. Agora a gente vai começar a palestra. O que a gente ouve, né, direto, quando a gente fala assim, pô, precisa de um aplicativo Android que funciona em qualquer aparelho. O que você escuta? Vamos falar aqui, Noel. O cara fala, você é louco, velho, só iOS que você faz isso aí. Nada contra iOS, tá? Eu sei que tem gente que vai desganar sem falar mal. E o que eu venho propor aqui pra gente hoje? Que a gente faça o quê? Isso, Spark. A gente tem ferramenta, a gente pode fazer. Só que a gente se fecha às vezes e não busca soluções. Foi até o que o Coiato falou lá embaixo na palestra dele, que eu estava vendo. Caiu uma nuvem aqui. Então, assim, é aqui o nosso ponto de partida, né? Então, vamos lá. Como que a Google trabalha? Primeira coisa, a Google não quer hard-coded, ela não quer tamanho travado no XML, ela não quer strings diretos no XML, ela não quer imagens referenciadas direto no XML, tipo /assets, /logo.png, ela não quer isso. Por quê? Porque ela quer separar as camadas de quem está trabalhando. Eu sou desenvolvedor, eu seleciono o que vai para a tela, mas o meu designer, ele vai trabalhar as imagens. O meu cara de conteúdo, ele vai fazer as minhas strings, que são meus textos, só a gente converte texto em string, então eles vão trabalhar com isso. E olha a facilidade, se eu quero traduzir uma aplicação, o que eu faço? Eu faço um XML para esse cara, eu falo assim, ó, pega todos os textinhos que estão entre aqui e traduz para mim e devolve. Entendeu? Pronto, eu separei, o cara nem sabe para que eu vou usar esse arquivo. Entende o poder que a Google te dá com isso? E o que são essas acessórios? São repositórios de informação, que podem ser dos tipos que eu coloquei aqui, que é drawable, que são imagens, layout, que são os layouts mesmo do XML, menu, string, style, e valores primitivos também. Você pode, até valor primitivo, eles querem que você coloque, igual você tem na ASP.NET ou outras explicações, você tem web.config, você traz as informações lá, é a mesma coisa. E não quer que você coloque hardcode. Sempre que você estiver usando Eclipse, se você colocar o hardcode, vai falar assim, ó, você deveria utilizar as resources. Pode reparar, vai aparecer um triângulozinho amarelo com uma exclamação no meio. Tá? Então, assim, é a Google te puxando, ó, velho, você está fazendo errado, vai lá, faz certo, isso não vai ter problema, ele está te ajudando. Tá, como é que funciona as resources? Resources é uma pasta, o Android mapeia automaticamente, tá? Então, assim que você cria o seu projeto Android, você tem a pasta REST, que é a pasta de resources.
bem intuitivo. E dentro dela, aí vem as segmentações. Igual eu coloquei lá, res/drawable, res/layout, res/string. E ali dentro é tudo XML, tá? Com exceção das imagens, claro. Então, assim, como que você separa acessórios por pasta? Então, essa é a topologia, vamos dizer assim. Você vai separar os acessórios por pasta, tá? Alguns padrões que todo mundo erra lá no começo, fala, pô, não consigo criar resource só com letra minúscula e número de 0 a 9 e ele só aceita dash, né? Que é o underscore, tá? Ou underline, tanto faz. Só pode começar a resource com a letra minúscula, tá? Não esquecer disso, porque ele também, se não me engano, aceita a letra maiúscula no meio do nome da resource. E tudo que é resource vai virar, no final das contas, uma variável no Android. Tudo. Tá? Então, você arrastou um arquivinho para a pasta de drawable lá, uma imagem chamada blá blá blá. Automaticamente, assim que você compilar, da próxima vez a variável blá 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 vai ser gerada automaticamente e vai referenciar essa resource. Tá? Isso é automático, não tem nada, só comprar e colar. Tá? Como que você acessa elas? No Android você tem o back-end, que é o ponto Java, que você trabalha com Java, e você tem o front-end, que você vai trabalhar com XML ativamente. E para você acessar no seu XML, você vai usar arroba, o tipo da sua resource, se for uma imagem, arroba drawable, se for uma string, arroba string, barra o nome que você deu para a sua resource. Vamos supor que sua imagem chama logo, por exemplo. Vai ficar arroba drawable, barra logo, pronto. Sem extensão, não precisa de nada. Ele vai reconhecer isso aqui para você automaticamente. E no back-end muda só um pouquinho. No back-end você não tem um arroba mais, vai ter o r.drawable.logo, por exemplo, sem extensão do mesmo jeito, tá? Então essas são as duas formas de você acessar. Só que tem um detalhe: quando você usa aqui o r-tipo, ele vai te retornar um identificador da sua resource. Não é ainda a sua resource aqui, é só o identificador dela, o caminho para ela. Aí você vai usar lá no seu contexto, por exemplo, o get resources, que é como se ele invocasse o repositório, e depois ou get drawable, ou get string, ou get float, qualquer coisa. Aqui vai qualquer tipo que possa ser colocado numa resource. Então aqui você puxa a referência, aqui você retorna a imagem. Isso foi uma imagem. Ok? Beleza. Tá, aí vem outra coisa que eu escuto muito. Eu preciso que a minha aplicação funcione em inglês e português. O que eu tenho que fazer? E a resposta? Não, bota um if lá, ó, e vê se é inglês. Se for inglês, você troca o arquivo, beleza, tá funcionando. Não precisa disso. O Android faz isso para você, essa troca ele faz para você. Vários tipos de troca, tá? Vou falar alguns aqui, mas tem uma série que são chamados de qualifiers. Eles vão qualificar o tipo de seu resource, literalmente, eles vão configurar qual é o tipo de seu resource. Como que isso funciona? Vamos lá. Tá vendo? São definições de escopo e configurações de utilização das nossas resources. Como você vai trabalhar? Você tem a sua pasta assim, drawable, onde estão todas as suas imagens. Aí você quer mudar o qualificador dela. Simples. Você vai pegar a sua pasta e vai colocar assim, drawable, traço, o qualificador. Se tiverem 3 qualificadores, fica o nome da pasta, tracinho, primeiro qualificador, segundo, tracinho, terceiro. Então você separar eles sempre por traço, tá? Igual eu coloquei aqui, tá? É como se aqui entrasse 2 qualificadores, qualifiers. Aí eu não quero só passar aqui a ideia, eu quero talvez tentar mostrar uma aplicação funcionando com isso. Então vamos tentar correr aqui. Aí entra a questão do inglês e português. Como é que eu faria para isso funcionar, né? Beleza. Tá vendo que eu falo aqui que o acesso aos qualifiers é automático? Se eu chamar, aí vamos lá, português, deixa eu conseguir até adiantar um pouco. Tá, vamos lá. Usando qualifiers para uso regional e idioma. Vamos começar uma aplicação que é mais fácil de explicar aqui. Eu preciso que minha aplicação suporte o inglês americano, eu preciso que ela suporte o português brasileiro, por exemplo, tá? Então, vamos lá, tá vendo como é que ficam os qualifiers? Eles ficam assim, ó, /res, /values, /en. Por que values? É porque dentro dos values que fica o arquivinho de XML de string, onde você vai guardar todos os repositórios de string, eles vão ficar aqui. Vou mostrar isso na aplicação mesmo, tá? Então, tá vendo que eu coloco lá, ó, EN, US ou EN-BR, por exemplo, aqui é R minúsculo, tá? É uma convenção. Isso que a gente está acostumado, PTBR, EN, US, DE, é a mesma coisa, não muda. A única diferença é que na região que eles chamam, eu vou colocar um Rzinho minúsculo na frente. Isso é coisa da Google, não faço a mínima ideia por quê. São os padrões, né? O ISO 639-1 ali é o que identifica países. E o 3166 identifica as regiões. Aí o que o Android fez é só isso aqui, ó. Precedidas por R. Se colocar um Rzinho na frente,
E ali você já está falando que o que tiver dentro daquela pasta é de uso exclusivo de quando o idioma for em inglês ou português. Ok? Até aqui? Ok. Então agora eu quero tentar mostrar isso. Vamos ver se vai dar certo. Eu trouxe um exemplo até pronto. Aqui eu tenho meu aplicativo no Eclipse, né? Para quem não conhece. Aqui eu tenho o meu layout principal. Mas eu quero trabalhar eu vou trabalhar com string e com imagem. Olha só que legal. Eu tenho aqui meus values em alemão e inglês. Eu tenho dois values aqui, em alemão e inglês. Essa operação tem que ser automática, tá? E eu tenho também um values padrão. Por quê? Porque se ele não encaixar nem no perfil de americano, nem no perfil de alemão, ele vai para o default. Então isso é importante, tem que ter um default, nem que seja em mandarim, mas tem que ter um default, sei lá, tem que ter um default, porque se não tiver um default, sua aplicação vai parar de funcionar. Então o cara trocar a língua dele, tipo assim, com um idioma que você não suporta, crash, vai parar na hora de funcionar, ele vai fechar, tá? Então tem que ter sempre um default. O que é o meu default aqui em questão de strings, tá? Eu vou abrir o arquivo aqui só para a gente ter uma visão. Também aqui eu vou trabalhar só com a variável Hello World, tá, gente? Não vou mexer com todas, não, porque senão a gente vai ter tempo para isso aqui, essa distribuição em lugar, mas beleza. Então aqui, ó, o meu Hello World no arquivo de strings que está dentro do values padrão é o que? Em português. Então a minha aplicação nativamente já é em português, tá? Aí eu vou lá e abro a que está em alemão. Olha lá meu Hello World, está em alemão. É uma tradução que seja, ok? E o inglês usarei o mesmo esqueminha, tá? Só dizendo que não tem mágica aqui. Que é o mesmo cara, só que aqui traduzido para o inglês estiver errado. Então tá, beleza. Vamos ver isso funcionando? Vamos ver se eu consigo ver o emulador vai rodar bonita. Eu tenho esse de resolução às vezes no emulador na sessão lateral. Eita. Tá, vou botar para rodar. Deixa eu o que vai acontecer. Isso aqui é tudo automático, tá, gente? Não fazendo nenhum atacado. Melhorou, né? Legal, ó. Abri meu aplicativo, bandeirinha do Brasil, textinho em português. Aí eu vou lá e falo, tá bom, como é que eu simulo outras línguas? Super simples. Tá, então só desse listado aqui, vamos exemplo de novo. Esse negócio é o seguinte: para as imagens funciona do mesmo jeito, tá? A bandeirinha do Brasil, ela tá no Drawable. Aqui eu tenho os qualificadores de resolução, tá? Que não são obrigatórios. Então eu copiei a mesma imagem. Não tá certo, mas eu fiz isso. Eu coloquei dentro de cada Drawable aqui o padrão que seria o brasileiro e segmentei as bandeirinhas dos Estados Unidos e da Alemanha em pastas separadas. Como que você separa os qualificadores de resolução dentro de cada idioma? Vai ter que ter uma pasta para cada um. É uma permutação praticamente, tá? Só que aí, por exemplo, se você quer idioma e HDPI, você vai ter REN, -S, -HDPI, por exemplo. Eu não vou introduzir conceito, mas tem um alias, que é um XML que aponta para o arquivo. Você não precisa duplicar seu arquivo, você vai colocar um apontador para esse arquivo, entendeu? Direto. Tá? Vou tentar fazer isso até o final, se não der certo eu mostro no final da palestra, só que a gente não falar de tudo, tá? Mas a ideia aqui qual que é? Assim que eu mudasse a língua, ele já virasse a bandeirinha e o texto, tá? Então aqui, beleza? Tá, ok. Aí a gente vai falar agora de suportar múltiplos tamanhos de tela. Problema pesado, né? O que a Google fala quando você vai trabalhar com várias telas? Vai trabalhar com o Match Parent ou o Wrap Content, que é simplesmente o seguinte: ou seu componente vai ocupar 100% do espaço disponível para ele, ou ele vai ocupar só o espaço necessário para ele. Isso é o que eles pregam, tá? Você não vai ter lá assim, ó, uma string com 120 pixels, por exemplo, ou DP, tanto faz. Não, você vai ter o quê? Eles falam desse jeito, mas não é certo, isso que eu quero colocar. Mas você pode ter lá, o certo que você tem, tipo assim, eu quero que eu ocupe 100% do meu container, ou que eu ocupe a necessária para minha string, por exemplo. Minha string for 3 letras, o Android vai automaticamente colocar no tamanhozinho para comportar as 3 letras. Sem questão, desde o Android 4, a Google inseriu o mesmo aplicativo de tanto no tablet quanto no smartphone, ele se adapta. Só que não dá para saber só pela resolução. Por exemplo, você tem celulares com resolução HD,
cada todo tem a mesma resolução. Só que, por exemplo, no smartphone. Tá falando disso aqui, ó. Aqui é o seguinte, aí a gente vai entrar com os qualificadores, tá? Beleza, boa pergunta. É o seguinte, então a conta de máquina média são as linhas que eu coloquei, o que ele fala, e o negócio é o seguinte, se eu usar API abaixo de 8, o match parent é a mesma coisa do field parent, tá? É a mesma coisa, só que eles mudaram um pouquinho, mas continua funcionando, foi o que eu falei, se você usar o field parent no API 16, vai funcionar. Ele vai só te avisar, ó, deprecate, usa o match. Beleza. Eu vou chegar já nesse ponto aqui no próximo slide. O que ele fala? Agora você tem outra forma de organizar seus dados, é você trabalhar com layout relativo. O que é um layout relativo? Eu sou um componente, esse corpo aqui é outro componente. Eu vou ser fixado no topo, por exemplo. Eu estou aqui. Esse corpo precisa ser colocado em algum lugar. Como que ele vai ser? À direita de, à esquerda de eu, objeto. Em cima, embaixo, alinhado no meu topo, mas ele pode estar, tipo assim, alinhado na minha linha de topo aqui, entendeu? Então, esse é o layout relativo. É um cara alinhado relativamente ao outro. O que eu acho particularmente muito doido, pra ser sincero, quando você mexe com os dois. Você vai usar o match parent e o field parent junto com a disposição dos componentes. Tá? E aí você entra com os qualifiers. Por exemplo, você tem um qualifier que chama, que ele é o quê? É o minimum widget. Aí, quando você quer saber, mais ou menos, você tem que trabalhar com resolução, que são aqueles casos que eu coloquei. O que é o large, o que é o médio, isso aí você tem uma noção se é um tablet ou não. Porque é muito difícil também você saber se é um tablet ou não, porque é um dispositivo, pode ser um celular gigante, por exemplo. Isso é muito relativo. Porque, por exemplo, o Android ele tem duas interfaces, para tablet e outra para smartphone. No Android 4, eles, por exemplo, a interface, sei lá, de um tablet no Motorola Zoom é diferente da interface do... Sabe por quê? Porque ele vai chegar lá e vai olhar assim, ó, a densidade é quanto, o tamanho dele é quanto. Aí ele vai ver se vai comportar ou não. Os caras não tiveram esse trabalho de pensar se vai comportar ou não. Mas eles fizeram um uso de qualifier, eu posso garantir aqui, ó. Eles usaram qualifier. Eu não sei quais qualifiers eles usaram, mas foi, com certeza. Igual o seu layout, quando ele trabalha em deitado, ele tem dois painéis. E em pé ele só tem um. É a mesma coisa. Você vai usar o layout com um qualificador de portrait, que é porta-retrato, e o lente. Desculpa, o lente e o portrait. Então você vai usar os dois métodos. Então quando você virar seu aparelho, automaticamente ele troca o layout, ele troca a imagem, ele troca a língua. Olha que doido, você pode ter um aplicativo que funcione em inglês deitado, diferente do inglês em pé. Olha que doido. Isso sem fazer um if, tá? É fácil. Já basta colocar seus atributos lá. São os qualificadores, tá? Eu quero fazer isso, quero só mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa esse cara no canto. Eu vou abrir o layout relativo. E está hackeando já. Vou tentar deixar o exemplo no final, porque está muito pesado esse aqui. Senão vou perder tempo demais. Eu não quero. Eu vou mostrar esses exemplos todos no final, tá? No perfil. E aí a gente fala de tudo e depois eu venho mostrando para vocês. Outra coisa, um conceito que ele introduz é o que 9path Bitmaps, são as imagens em 9path. O que é isso? É um conceito Java que chegou no Android, que é aquela história. Sabe quando você faz seu site, você fatia o background em uma fatia de 1 pixel ou 2, que vai reproduzir na horizontal ou vertical, e que você vai ter os corners separados? Isso é o 9path, porque querendo ou não, você tem o que, ó? O corner na esquerda, o topo no meio, o direita superior. Aí você tem meio esquerda, meio direita, assim vai. Então são 9. Vocês enxergam que são 9 coisas? E o que o Android fala? Ele tem um aplicativo que chama Draw 9path. É um aplicativo que serve para isso. Você pega a sua imagem, você joga ela dentro do Draw 9path e aí você vai setar os corners direitinho para ele. Ó. Uma percussão dessa, né? Vai. Então tá, deixa eu ver se eu consigo puxar uma imagem que eu tenho aqui. Deixa eu ver essa. Esse cara aqui pode sair. Aí eu vou pegar inverso. Tal, sobe. Tempo.
pouco deu. Não vai criar outra coisa aqui, né? A minha resolução aqui, ela está um pouco... legal. Mais ou menos, beleza. Mas vai dar para a gente entender. Com a força. Aqui a nossa imagem, a gente tem uma imagem pequenininha que eu fiz, que tipo... Que você entende que se for um conteúdo grande, você tem que esticar, ou esticar assim, etc. É a mesma coisa. O que você faz aqui é o seguinte, ó, você vem aqui do lado e fala para ele assim, ó, quanto que vai ser meu... Aqui você vai definir os paddings, tá? Então você vai fazer uma linhazinha preta pro lado, bonitinha e tal. Não vai ficar muito bonitinha não, mas aqui eu tô correndo. Aqui. Aí aqui em cima você fala o que ele vai repetir no X, o que ele vai repetir no... Desculpa, entendeu? É isso aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo que aqui a gente fala o que vai acontecer se você aumentar pra cá, pra lá e tal? Tá vendo que ele vai fixar os corners aqui, blá blá blá. O que são os corners? É o que está acima dessa linha preta aqui, o que está aqui, o que está aqui e o que está aqui. O que ele vai repetir na vertical é essa linha aqui, ó. O que ele vai repetir na horizontal é essa linha aqui. Tudo bem o conceito? Muito doido, né? Aí ele vai gerar um arquivo lá para você que chama assim, ó, blá blá blá.9.png. Um arquivo, tá? São 9 imagens em um arquivo só. E ele vai fazer o stretch para você automaticamente. Isso é muito louco. Tá? Todos os sensores do Android fazem isso, tá? Você já tem noção de por que eu estou mostrando. Eu nem ia mostrar, mas eu falei assim, é doido, eu tenho que mostrar isso, não posso deixar passar. Deixa eu ver aqui, ó. Tem Tá, esse aqui é um layout relativo que eu fiz. Eu vou colocar os exemplos todos para vocês. Vou mandar via link depois pela equipe. Esse é um layout que eu fiz, que ele está funcionando assim em pé perfeitamente, tá? Esse aqui foi o que eu falei. Ele está fazendo um match parent, ocupando 100%, aqui um wrap content suficiente para isso aqui. Esse cara tá no topo, esse aqui eu usei o relativo abaixo dele, alinhado à esquerda, ocupando a lata de 100%. Esses dois aqui, esse aqui está abaixo desse, estou falando relativamente, tá? Esse está abaixo desse, alinhado à direita, e esse está alinhado à esquerda, esse está alinhado à esquerda desse, alinhado no topo. Usei relativo, usei uma coordenada na tela, tá? Isso foi só usando o layout relativo. Aí eu vou virar minha tela. Fudeu, né? Vamos ver se está relativo ou não. Olha que legal. Automaticamente sua aplicação que ela fez, ela se modificou, ela aumentou sua proporção para esticar aquela informação. Legal, né? Eu mudei alguma linha? Não. Você pode fixar meu código, é só assim software que eu usei e o layout relativo. Eu nem usei, desculpa, eu nem usei qualifier, tá? Eu nem usei de qualifier, eu só usei a questão do match parent e do layout relativo. Tá. Aqui, agora para um outro exemplo aqui. Esse caso rápido. Meu Deus. Até aqui eu falei tudo, tá? Não deixei passar nada. Isso aqui foi o que eu te falei, tá? É você trabalhar com resoluções de largura acima de 600 cp. Com isso você tem uma noção do tamanho da tela do cara. Não é precisaço não, mas agulha eu menos essa aqui. Ok, múltiplas densidades de tela. Os caras são acostumados a chegar na nossa aplicação Android e usar pixel. Quanto de largura aqui? Aí chega o seu designer, não, aqui você vai colocar 5 pixels de distância no componente do outro. Meu, porque quem mexe com design sabe que se sua tela tem uma densidade de pixel maior, o pixel dele é diferente do meu pixel do meu celular fugindo lá e do Galaxy S99, por exemplo. Então assim, é aí que o cara começa a dizer, aí são os pequenos erros. O que a Google fala? Utilize o Density Independent Pixel. É o DP. Todos os exemplos da Google utilizam o DP. DP é uma unidade independente da densidade, é o que o nome fala. Você colocou tanto, é proporcional. Se mudar a sua resolução, vai ter a mesma aparência. Talvez tenha uma pequena discrepância, mas é a mesma aparência. Então, está construindo uma distância entre um e outro, usa DP. Até porque todas as dicas da Google são em DP, tá? Vocês vão perceber isso. Tá? E agora, texto é diferente. Texto você vai usar SP. Você não vai usar mais EM, pixel, etc. Vai usar o que? SP. O que é SP? Ela é também livre da densidade, porém ela vai observar as configurações de fonte do usuário. Entendendo? Vamos lá rápido.
Então, assim, se o usuário é um senhor de idade, por exemplo, ele vai aumentar a fonte do celular dele, não vai? A sua aplicação vai aumentar junto. Tá? Assim, você tem que prever algumas coisinhas para não quebrar, mas é isso aí, tem que ser consciente disso, velho. De comprar um aparelho menor, aumentar a fonte, o que vai acontecer? Tem coisas que você não vai conseguir resolver também. Outras você vai usar o qualifier para dividir. Mas aí já entra em restrições tecnológicas, aí já começa a complicar. Mas se faz quase 99% das resoluções com qualifier e só segmentando os tipos de resolução mesmo. Tá? E aqui é o que o designer tem que saber, que é o seguinte: se você montou lá uma imagem, essas são as proporções entre resoluções, tá? Se você fez uma imagem de 200 por 200 para XHDPI, a sua para HDPI vai ser de 150 por 150, 100 por 100, 75 por 75. Você tem que manter essas proporções de acordo com que a qualidade do seu celular está diminuindo. Porque senão você enfia um ícone HDPI lá no celular do cara curtido, o ícone vai ficar desse tamanho, vai ficar 99% da tela do cara. Entendeu? Então, assim, quando o designer for fazer, tem que ficar esperto com isso aqui, ó. Manter as proporções entre as densidades de tela. Isso é o que eu vou te entregar pronto. Tá? São essas proporções aqui, ó, que vão estar no slide que eu vou entregar para você. E aqui eu só reforcei que usando os qualifiers você separa por passos. LDPI, NDPI, HDPI. Tá? Deixa eu só ver aqui. Quero só mostrar um outro exemplo, isso aqui é legal. Lembra que eu usei o LinePath para gerar uma imagem qualquer? Não é a mesma que eu estou usando aqui, porque eu quis usar os exemplos da Google, tá? E se você consultar, você vai ver que o exemplo é idêntico. Olha só, quando você gerou sua imagem bonitinha, ele vai gerar esse arquivo, igual eu falei, ó. O nome do seu arquivo .9.png, tá? Esse é o seu arquivo LinePath da Google, da Android, tá? Então é um arquivo só. E aí, na hora que você for rodar a sua aplicação, olha que legal. Vou rodar. Isso aqui, cara, é o botão LinePath, tá? Isso aqui, ó. O que eu falei com ele? Quando eu coloquei minha linhazinha preta lá, eu falei que o badge da esquerda ia ser isso aqui, porque isso aqui não é replicado, tá vendo? Isso é colocado uma vez, esse bloquinho aqui é separado uma vez só, e o resto, velho, é fundo. E aqui eu fiz a mesma coisa com a seta, eu delimitei, ó, daqui até aqui, você não vai mexer, você vai colocar nos extremos. E aqui você vai ter um filetezinho que você vai replicar na horizontal e na vertical, igual o LinePath, tá? É uma imagem só. Vocês vão ver no meu exemplo lá, quando vocês pegarem para ver. Posso até mostrar isso aqui, porque a gente está com tempo. Você vai ver aqui o seguinte, ó. Quando eu trabalho com a minha imagem ali em cima, o nome dela. Button BG. Tá vendo que eu uso aqui, ó? Drawable Button BG, não tem o 9. É porque isso aqui é um alias, foi o que eu falei lá, tá? Que aponta com outro arquivo. Mas tá vendo que você não carrega o ponto 9 em momento algum? Ele não é necessário. É só uma forma do Android saber que aquilo ali é um LinePath. Só isso. É uma nomenclatura. Só que vai crescer um pouquinho, porque vai separar, diminuir na verdade, ele vai cortar um monte de lixo. Mas é isso. Então automaticamente ele esticou. E aqui, ó, só a título de curiosidade, se eu vier aqui e girar do mesmo jeito, ele vai manter a proporção, tá? Esse exemplo na Google, eu vou botar o link, ele está mais bonito, porque ele está com conteúdo aqui, ó. Só que aí eu ter que usar fragment, e isso ia ser muito complexo, não achei necessário, a gente ia tirar o foco do tema. Ok? Então agora voltemos. Tá, eu pedi de exemplo, tirando o que está nível lá que funcionou fundamental, que é suficiente, voltemos. Tá, agora a gente vai começar a falar aí do lado imagem, do lado mais design da sua aplicação. O que a Google fala? Ela te dá os tamanhos ideais para cada tipo de ícone. Então a gente vai falar de iconografia aqui, tá? Vamos começar. Primeiro, o ícone para acessar a sua aplicação. O que a Google fala que ela tem que ter? 48 por 48 dp, tá? É o tamanho do ícone ideal para o seu aplicativo. E ele vai ter lá 512 para ir para o Google Play. Você tem que ter uma imagem do Google Play também, que ela é em pixel, tá? Essas conversões aqui eu posso até mandar para vocês como trabalhar com dp em Photoshop, por exemplo. Um pouquinho chato, você tem que travar suas métricas, gerar algumas coisas assim. A proporção é 48 por 48, não muda. E o que ele fala é que aqui pode ser qualquer coisa, 3D, pode ter shadow, pode ter o que for, sombra, o que o designer pode abusar bastante. Um exemplo são os VGB, tá? Action Bar. O que são as Action Bar? São os seus botões da sua aplicação, os seus botões padrões da sua aplicação.
Lembrando que eu estou fazendo aqui do padrão de LBIM, tá? Que é o 16, porque eles sempre atualizam as documentações, mas é muito próximo dos outros, tá? Os tamanhos, principalmente. Aqui é 32 por 32, isso aqui você tem um espacinho que a gente recomenda, tá vendo? Então você tem que deixar uma margenzinha no seu botão, tá? E aqui ele ainda te fala as cores que você tem que usar, se você quiser seguir o padrão exato da Google, que é essas cores aqui para essa, e aí você vai trabalhar só uma opacidade para dar essa cor e essa. E aqui ele fala o que? Você usar o mais simples possível, tá vendo? Não muito detalhado, cores suaves, etc. Tá, aqui são aquelas flagzinhas de ranking, de status, de tag, blá blá blá, né? Eles recomendam você usar o quê? 16 por 16, que é o padrão dos componentes do Android para ranking que são prontos já. É sempre 16 por 16. Deixar a margenzinha aqui de 4, dp, sempre. Tá? Então vai ficar no final 20, 12 por 12, uma bordazinha uniforme de 2 aqui em volta de 2, não, de 4. Né? E usar sempre cores desse tipo aqui, que ele fala, ó, cores, eu falo aqui, simples, não, viu? É isso. Sem muito contraste, sem inventar demais e colocar gradiente, muita firula, literalmente. Notification icons, esses são os mais primitivos de todos. Isso aqui é os preto e branco, que é quando você recebe uma notificação, ele pisca lá em cima na sua barrinha, lá no topo do seu celular aqui, e quando você puxa o dedo para baixo, vai abrir as suas notificações, exatamente. E aqui o que ele fala? É preto e branco mesmo, aqui não tem que inventar não. Você vai obedecer só o tamanho de 24 por 24, deixar a margenzinha, que no final vai ficar 22 por 22 a imagem, com as bordinhas de 2, tá? Estilo plano e simples, preto e branco, ponto, tá? Não tem o que se falar aqui. Tipografia não, era falhou aqui. Mas tá, são os textos do Android. São as fontes que ele usa, é a fonte Roboto, ele vai utilizar ou a regular ou a bold. As cores, o Android já te fala quais são os padrões, as constantes de cor, tanto para padrão quanto para a padrão. É porque você tem duas cores, a primária e a secundária, no fundo preto e no fundo claro. São 4 padrões de cores. Então aqui você tem a Text Color Primary e Text Color Secondary. E você coloca só o inverse quando você for trabalhar com os claros. Tá? Passando rápido, gente, vocês precisam decorar slides. Não vão decorar nem anotar isso aqui. E os tamanhos também ele fala, ó, fonte pequena 12, 14, 18, 22, então ele já te prega isso aqui, tá? Cores a mesma coisa, ele te fala com quais cores primitivas você vai trabalhar, tá? Incluindo as cores vivas e as cores dark daquele tipo, a cor com uma nuance mais baixa. Então elas vão variar disso a disso para cada uma dessas cores, e aqui, velho, você está livre para trabalhar na opacidade delas, você não vai trabalhar com mudança de número. Você não vai mexer no extra, você vai mexer na opacidade. Você adquirir essa paleta bonita aqui. A Google coloca. Agora, ó, padrões. Ele está falando. É o seguinte. O que eles falam? A regra dos 48 dps. Todo objeto que tiver em tela para touchscreen, ele tem que ter 48 por 48 para que o usuário conseguir clicar sem ter dificuldade. Isso é uma estatística que a Google fez, ela fez esse cálculo aí. Ela falou assim, ó, para ser confortável, igual eu coloquei aqui, ó, você tem que ter em torno de 9 milímetros na tela, na diagonal. Para ser legal o cara clicar lá e ficar buscando o negócio. Então vamos obedecer isso aqui, não custa, ó. Igual eles colocam aqui, ó, vai fazer um botão, coloca ele de 48 aqui, a altura, né, a largura é muito fácil. Vai garantir a altura aqui para ele ter essa uniformidade, ficar fácil ele clicar. E outra coisa que ele fala é, entre componentes, tente usar 8 dps entre os componentes. Então você está fazendo um formulário, aqui tem as margens que ele te ensina a usar também, tá? Mas entre componentes, sempre 8, 8, 8, tá? Sempre 8, é uma distância agradável para o usuário. Não está nem muito longe, nem muito aglomerado do usuário. Então assim, olha como é que a Google é uma mãe. Então te falar, ó, faz assim, velho. Faz assim que vai funcionar legal pra caramba. Faz assim que vai funcionar igual um iPhone, qualquer celular. Quem dera. E galerinha, aqui estão minhas referências, tá? Todos os vídeos que eu acessei, olha que doido. Olha só. Tá? Tá, tudo aí. Questions? Dúvidas? Você falou aí
Eu acabei, só pergunta aí, eu não tenho culpa. É porque ela estava expulsando ele. Não, vai mandar bem. Você falou de testar vários dispositivos por causa do tamanho da tela. Isso. Você chegou aqui, se é funcionalidade da equipe de desenvolvimento. Também. Mas aí você tem que comprar, por exemplo, Olha, o investimento de ter vários dispositivos de tamanho. Não vários, mas eu te recomendaria ter um low DPI, tipo um Galaxy Ace, mais basicão assim. Um mais intermediário, tipo o meu, que é um Ace um pouquinho mais bombado. E tem um S2 pelo menos. Não estou te obrigando a ter todos não, mas tenha pelo menos dois. Você tem um padrão dos extremos. Os extremos então. Como um tablet, por exemplo, isso aqui vai precisar também. Porque você precisa ver essa aplicação rodando para ver se ela está bonita, se ela está... No emulador não tem as opções de detalhar? Tem não, tem também. Você consegue trabalhar nas resoluções na hora de configurar o emulador. Eu mostrei aqui porque é só você mudar as resoluções, é automático. Então qual é a diferença de ter um feeling no emulador? Tudo bem que tem aquela parte de interação, você realmente vê como é que está funcionando, mas isso é interessante ter essa parte. Sabe por quê? Porque a tela do seu computador, ela tem uma densidade de pixels diferente. É aí que entra essa... Isso é uma frescura, né, velho? Os caras vão mencionar essa porcaria, não. É mais complicado. Ele fica pesado. Esse é um problema sério e a gente não pode negar. O emulador do Android é pesado. Então o aparelho vai rodar muito mais fluido, tá? Tá. Mais um. Beleza, pessoal? Tem mais aí? Só é isso no café, tá? Eu falei, deve ter o Open Space, né? Eu acho que Space. Tem o Cássio. Eu vou estar lá embaixo, falando. Olha,